Os aliados de Bolsonaro estão armando para ele uma armadilha que é involuntária. E como ele é meio tosco e muito burro, é capaz que ele caia. Porque os aliados estão sugerindo que Bolsonaro aceite o Aldo Rebelo para ser o vice do Ricardo Nunes. Sim, o Aldo Rebelo, do PDT, que já foi do PCdoB e foi ministro de governos petistas. E o Bolsonaro está tentado a aceitar o Aldo Rebelo como vice. O Aldo Rebelo não traz voto algum para o Ricardo Nunes e na verdade é uma grande armadilha porque tira a influência direta do Bolsonaro da chapa do Ricardo Nunes. O Valdemar Costa Neto, claro que não quer, porque o Rebelo não é do PL. Mas imagina só, o Ricardo Nunes tem o Aldo Rebelo como vice e eles vencem o Guilherme Boulos. Qual é o impacto disso para o Bolsonaro? Mostra que o Bolsonaro é um inútil. Mas o que você acha dessa estratégia? É um erro do Bolsonaro, é uma armadilha, o Bolsonaro pode se dar mal? Se você concorda que tô armando pro Bolsonaro ele vai cair porque é burro, deixa o like e se inscreva no canal. Esse cenário de São Paulo é um cenário assim que tem muitas indefinições. Porque a pesquisa do Datafolha trouxe informações muito interessantes sobre a corrida por São Paulo. E Bolsonaro tem ali uma grande preocupação porque São Paulo é a disputa, é a campanha municipal mais importante porque é a principal cidade do país em termos populacionais. E o Bolsonaro está muito relutante com relação ao apoio ao Ricardo Nunes. Há uma possibilidade de repetição da dobradinha e da polarização Lula-Bolsonaro em São Paulo. Tem o interesse do Tarcísio de Freitas, tem o interesse do Valdemar Costa Neto porque ele quer ser senador em 2026. Então é uma campanha que o Bolsonaro tem muita atenção. O Datafolha mostrou que o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, estão empatados. O Guilherme Boulos saiu à frente no ano passado e à medida que o Ricardo Nunes ficou mais conhecido, eles empataram. O problema do Boulos é que ele tem uma rejeição muito alta, aproximadamente 10 pontos superior à rejeição do Ricardo Nunes. Então o Boulos já chegou no teto, aparentemente, precisando muito da ajuda do Lula para poder vencer o Ricardo Nunes. O Nunes ele pode ter uma rejeição menor, mas o Bolsonaro tem uma rejeição imensa em São Paulo. Mais de 60% da população paulistana não vota no indicado de Bolsonaro de jeito nenhum. Então o Nunes ele tem um grande desafio. Se aproximar de Bolsonaro, mas não tanto para se queimar e não chegar ali no teto próximo também do Guilherme Boulos. Então o que está acontecendo? O Bolsonaro ele indicou o Ricardo Mello Araújo, que é um famoso quem? Que não traz votos a ninguém, não tem nada a acrescentar a não ser ser o escolhido de Bolsonaro para ser o vice do Nunes. Só que ele tem rejeições até mesmo dentro do espectro mais conservador e âmbito político. Os bolsonaristas não gostam dele. Essa é a verdade. Só que aliados de Bolsonaro começaram a sugerir o nome do Aldo Rebelo, que foi ministro dos esportes de governos petistas. Era do PCdoB, ou seja, um comunista, e agora está no PDT. Olha a situação que está sendo desenhada. O ex-comunista Aldo Rebelo seria o vice do Ricardo Nunes. O Aldo Rebelo tem feito acenos a Bolsonaro nas últimas semanas, tentando uma proximidade, uma aproximação, mas ele é do PDT, o PDT tá fechado com o Guilherme Boulos, então ele possivelmente vai sair do PDT para se filiar a outro partido, talvez o PP, o MDB ou o PSD do Kassab. O Rebelo já é secretário do Ricardo Nunes, então existe essa especulação e essa possibilidade. Segundo informações do Ricardo Noblat do Metrópolis, o Bolsonaro tá para aceitar, tá para topar isso. O Bolsonaro está recorrendo a um comunista para, entre aspas, talvez salvar a candidatura do Ricardo Nunes. O Bolsonaro ele sabe da rejeição do Ricardo Mello. A única questão que impede, nesse momento, segundo informações do Ricardo Noblat, o Rebelo ser o vice do Nunes é o Valdemar Costa Neto. Porque o Valdemar Costa Neto quer o vice do PL. E o Aldo Rebelo não é do PL. Porque o vice do PL ajudaria o partido a formar aí no mínimo 8 vereadores, que é o plano do Valdemar. O Valdemar Costa Neto ele precisa de palanques fortes para 2026. Por quê? Porque São Paulo vai perder Carla Zambelli, vai perder o Ricardo Salles, o PL no caso, e vai ficar só com o Eduardo Bolsonaro que pode disputar o Senado. São puxadores de votos importantes. Então qual é o plano? Fazer um palanque em São Paulo e um palanque em Guarulhos, que é a maior cidade do Brasil sem ser a capital. Tem 900 mil habitantes. E tá tendo uma disputa ali para saber quem que vai ser o candidato do PL, o Valdemar que é um, o Bolsonaro que é outro, então racha. Mas essa é a situação, o Valdemar Costa Neto precisa desses palanques para a disputa dele no Senado em 2026.
Só que tudo isso do Aldo Rebelo é uma grande armadilha involuntária que estão colocando pro Bolsonaro. É uma casca de banana que ele vai pisar e vai cair. Se ele aceitar o Aldo Rebelo como vice do Ricardo Nunes, é uma burrice política imensa do Bolsonaro. Porque o Aldo Rebelo, ele é alguém que possui um histórico político, ele tem uma história na política. E é uma história completamente desassociada do Bolsonaro. Se estão achando que ele vai trazer votos à esquerda, não vai. Não vai. Se nem a Marta... Eu acho que tem um cabelinho aqui me cutucando. Se nem a Marta Suplicy tá trazendo votos pro Boulos, o Aldo Rebelo não vai trazer voto pro Ricardo Nunes. E o pior é o seguinte. Ele evita a associação do Nunes com o Bolsonaro. Mas fica uma chapa sem Bolsonaro estar participando diretamente. Qual que vai ser a influência do Bolsonaro nessa chapa? Uma influência marginal e distante, não direta. O Bolsonaro, ele, sem o vice, ele fica fora da disputa por São Paulo. Essa é a grande armadilha. Porque se o Ricardo Nunes vencer o Guilherme Boulos, e é possível que ele vença, o Nunes vai vencer o Boulos sem o Bolsonaro ter participado. Isso mostra para todo mundo que o poder de influência do Bolsonaro e o capital político dele não são mais tão grandes. Porque não foi necessário o apoio do Bolsonaro explícito, não foi necessário ter um vice do PL e apoiado pelo Bolsonaro para vencer em São Paulo. O Guilherme Boulos, sendo que São Paulo em 2022 derrotou o Bolsonaro e derrotou o Tarcísio de Freitas, São Paulo capital. É muito melhor para o Bolsonaro apoiar o Nunes e perder do que o Bolsonaro não apoiar o Nunes e o Nunes ganhar. E é isso que está sendo desenhado porque os aliados do Bolsonaro armaram essa armadilha para ele. Isso também mostra aquele processo de limpeza no PL dos bolsonaristas indesejados que a gente está falando já tem algumas semanas. Que ninguém percebeu esse movimento. Ninguém. Só nós aqui. Porque o pessoal fala que conhece o Bolsonaro, né? Aqueles avaliadores de pesquisa do Lula. Aí aumentou um pontinho aqui. Aí desceu um pontinho ali a aprovação. Mas os caras não conseguem ver e perceber os movimentos políticos. Não conseguem perceber isso. É irritante. As análises são feitas pueris, infantis, que não levam em consideração o que está acontecendo. Há um movimento claro de limpeza do bolsonarismo. No PL, bolsonaristas radicais estão sendo escanteados e novos bolsonaristas estão surgindo para ocupar espaços, montando a turma de Michele. Aldo Rebelo faz parte desse movimento de limpeza. Ele está se bolsonarizando. Ele é um bolsonarista mais light, um bolsonarista mais soft, porque ou o Aldo Rebelo vira bolsonarista, ou o Aldo Rebelo vai para a esquerda junto com o PT, o que ele não quer, ou ele vira centrão. Ele não tem condições de ser centrão e nem de esquerda, então ele vai ser bolsonarista, porque a direita hoje ela é bolsonarista. Só existem essas duas opções. Bolsonaro ou Lula. Então nós estamos tirando de frente todos os bolsonaristas indesejados. Ricardo Mello Araújo é um bolsonarista indesejado e nós estamos substituindo. Está acontecendo esse movimento. Mas os comentaristas não estão aprendendo, não estão entendendo, porque eles não entendem ainda que Bolsonaro é uma coisa, bolsonarismo é outra. O bolsonarismo é um movimento que ele é mais forte do que Bolsonaro. Se você for pegar a votação dos deputados em 2022, a quantidade de votos nos deputados de direita considerados bolsonaristas é maior do que os votos de Bolsonaro. É um movimento maior, é um movimento que ele precisa se expandir, porque frustrado, fracassado, temos em todos os espectros da sociedade. O bolsonarismo é um movimento de ressentidos, pessoas que tiveram sucesso na vida e não superaram esses insucessos. E Bolsonaro tem um teto dentro do bolsonarismo. Ele não chega até o público feminino. E tem muita mulher ressentida também. Claro, nós já temos aquelas que votam no Bolsonaro. É uma parcela considerável. Mas as mulheres da periferia que derrotaram o Bolsonaro em 2022 não votam nele. E existe uma parcela ali que é bolsonarista. E precisa chegar, o bolsonarismo precisa ir até aquelas pessoas. E como ele vai chegar? Com Michele, não com Bolsonaro. Para chegar, para expandir, é necessário uma limpeza. E isso está em curso no PL. Eu não acredito que o Bolsonaro vai ser tão estúpido a ponto de cair nessa armadilha que os aliados estão involuntariamente jogando pra ele. Eu não acredito, mas a depender vindo de Bolsonaro a gente pode esperar qualquer coisa.